tu és digno. Com todo louvor, honra e glória. Tu que destes teu filho para morrer naquela cruz. O seu filho que aceitou essa missão, pois ele disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou. O teu Espírito que habita em nós, com consolo e poder. Sim, Senhor, só um Deus digno de todo louvor poderia assim fazer. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E continue conosco nesta manhã, falando às nossas almas, transformando-nos um pouco mais à semelhança de Cristo, nosso Salvador, a quem rendemos toda honra, glória e louvor. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele. Ainda em pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 29. Apocalipse 2, 29 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continue conosco, Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e faça a tua vontade neste ajuntamento, como cantamos, através do sopro do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar-nos, irmãos. Feliz ano novo a todos aqueles que eu não os vi durante o culto da virada, aqueles que pela primeira vez aqui estão. Que Deus vos surpreenda, que Deus vos abençoe, que Deus nos dê da graça sobre graça e continue a nos sustentar, pois essa é a promessa dele. Primeiro encorajamento que eu quero dar para você neste início de ano é te encorajar a uma nova prática diante da palavra. Não que a prática seja nova, mas talvez seja nova para você. Eu queria te encorajar durante este 2019, e o bom de recomeços é que nós podemos parar, olhar e ver aquilo que fizemos, aquilo que podemos fazer. E eu queria te encorajar a trazer papel, caneta, ou se você é da versão tecnológica, não há problema, no seu tablet, no seu celular. Mas que você, durante 2019, fizesse um teste com você mesmo. Em que sentido? Em você lidar com o material do culto de uma maneira mais ativa e não passiva. A passividade no aprendizado, ela é péssima. É por isso que as estatísticas nos mostram, estatística não fui eu que fiz, são quem faz estatística, que você, quando chega na segunda-feira, você já esqueceu 70% do que você ouviu no púlpito no domingo. É assustador isso. Então eu queria te encorajar nesse ano que você anotasse, que você escrevesse, que você olhasse para o seu texto da Bíblia e começasse a brigar com ele, e durante a semana continuasse esse diálogo, essa conversa, essa expansão. E eu te garanto que quando chegar no final do ano, você não só terá um tesouro para olhar, mas você perceberá o quanto você aprendeu mais. Então este é o meu encorajamento, comecemos isso a partir deste momento. Nós vivemos em uma época onde dizer que você frequenta uma igreja, para muita gente parece ser um ato ou uma necessidade que possui quem é ignorante. Quando eu lido atualmente na universidade com pessoas, com as jovens, com a juventude, falo do meu ofício, algumas pessoas olham para mim até com uma cara meio assim de um dó, sabe? De, poxa, o rapaz parece ser legal, mas se vai na igreja. E é interessante que isso acontece porque as pessoas, de um modo geral, elas são desprovidas do entendimento do que é a igreja. Nós vivemos numa época também onde igrejas se multiplicam. Nós temos uma variedade de nomes, nós temos uma variedade de apelos, o que já faz
com que tenhamos a plena ciência de que vivemos num meio onde existe um mercado da fé. Nós vivemos num momento também onde, histórico esse momento, onde ser desigrejado, ou dizer eu abandonei a igreja por A, B, C ou D, criou uma outra igreja. E aí é engraçado porque você vê o apelo de marketing para os desigrejados é: você que não gosta da igreja, venha nessa igreja. Venha ser uma outra igreja de gente que não gosta da igreja. E aqui é interessante, porque parece que existe então uma pluralidade de igrejas com I maiúsculo, igrejas que são criações dos desejos humanos, ou como diz a Bíblia, aqueles que criaram modelos onde querem ouvir o que gostam de ouvir. Então colocam uma pessoa lá para saciar as suas vontades, e vai falar somente aquilo que faz cócegas na alma. E essas igrejas estão lotadas, porque as pessoas gostam então de ouvir aquilo que faz bem para os seus desejos. E a pergunta então que surge diante de tantas propostas, e essas propostas nós assistimos, nós lemos nos meios de comunicação, são a seguinte: primeiramente, o que realmente você entende sobre a igreja? Segunda pergunta: de onde veio esse conceito de povo, comunidade, assembleia, santos? Quem é a igreja? Ou quem acha que é a igreja, mas nunca foi, não vive como igreja? O que faz uma igreja e o que não deve fazer uma igreja? Igreja que, segundo o verso que lemos, e é esta igreja que eu estou invocando, é uma igreja que o Espírito fala a ela. É uma igreja que tem contato com o Altíssimo, por isso o Espírito então vai em direção a ela, fala a ela e fala tudo o que ela quer e o que ela não quer ouvir. E eu te convido então, neste bimestre, a refletir sobre isso, a deixar a sua mente aguçada para aprender com as primeiras igrejas. E o objetivo é identificar naquilo que nós somos parecidos, naquilo que é bom e que nós fazemos, e naquilo que nós não fazemos, ou naquilo que é ruim e que nós executamos, para que a gente possa manter o positivo, remover o negativo e fazer aquilo que Deus quer que a igreja faça, a começar de ouvidos livres para ouvir o que o Espírito dirá também na nossa igreja. E eu começo então com a pergunta que fiz: de onde veio esse conceito de povo, comunidade, assembleia, santos? De onde vem isso? Esse conceito vem da história dos filhos de Israel. Deus foi e se encontrou com o seu povo e disse: eu serei o seu Deus, vocês serão um povo e esse povo terá uma terra. A fé nesse contexto foi o alvo maior. Fé foi o que Deus delegou, dizendo: para agradar a Deus é preciso ter fé. Para agradar a Deus eu preciso acreditar e eu preciso obedecer. E começando por Abraão, não que ele fosse o primeiro, porque desde o início da criação o convite de Deus foi que o povo, que as pessoas, que cada indivíduo cresce nele. Deus chegou para Adão e Eva e disse: creia na minha palavra, coma de tudo menos uma. Deus chegou para Noé e disse: construa uma arca. Deus chegou para Caim e disse: olha, tem desejo no teu coração que é melhor você tomar cuidado. Ele então dava a sua palavra e pedia que as pessoas, que esses filhos dele, acreditassem nele. Agora, o mais chocante disso é que essas pessoas que citei antes de Abraão foram pessoas que tiveram o privilégio de serem visitados por Deus. Não foram pessoas que leram a história e acreditaram naquilo que leram. Foram pessoas que Deus chegou até eles e deu o comando direto. Então não havia nestes casos problemas de será que foi mesmo Deus que falou? Às vezes nós vivemos assim: eu não sei se Deus falou, ou se Deus não falou, ou se Ele vai falar, ou se isso é Deus, ou se isso é a carne. Eles não tiveram nenhum desses problemas. Deus chegou para ele e disse: é para fazer isso. Mas mesmo assim, preste atenção, diante do Altíssimo, diante do Sagrado, diante do Criador, essas pessoas tiveram problemas e nem todas conseguiram obedecer.
E aí chega Abraão, chamado primeiramente de Abrão, e Deus começa de novo o mesmo processo. O processo era de fé, de crença. Abraão, confia em mim, eu serei seu Deus, eu farei um povo, e esse povo terá uma terra. Abraão não ficou sozinho nisso, os patriarcas enfrentaram a mesma vocação e o mesmo dilema. Eles tinham os seus dramas da vida, eles viviam as suas dificuldades, e o problema era o mesmo, era eu creio na palavra de Deus, eu não creio na palavra de Deus, eu interpreto o que eu quero como palavra de Deus e digo que foi Deus, ou eu escuto o que Deus disse e simplesmente espero, mesmo que o tempo passe e nada aconteça. E os patriarcas viveram esse drama, o drama de terem que esperar décadas para atingirem aquilo que Deus prometeu. Então, a trancos e barrancos, um povo nasceu nesse contexto. Um povo que viveu, que cresceu, que entendeu os desígnios de Deus, e ao crescer, começam a vir então, agora não só dramas individuais como foram aos patriarcas, mas dramas coletivos. O drama individual dos patriarcas fez com que eles se tornassem as matrizes, esses modelos, essa inspiração. Por isso que o povo, quando você lê no Antigo Testamento, você vai ouvir essa fórmula: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles viveram como matrizes dessa relação onde você precisa aprender a confiar, a obedecer e a esperar. E eu serei o seu Deus, e vocês serão um povo, e esse povo terá uma terra. Mas quando chega o crescimento do povo, e aqui eu digo crescimento numérico desse povo, esse povo começa a ser tratado também no seu coletivo, e não somente na sua individualidade, na sua espiritualidade. E isso acontece de maneira muito dramática quando eles então vão até o Egito. E no Egito eles crescem, eles se multiplicam, eles levaram a sério aquela palavra de Deus lá do Gênesis: crescei e multiplicai. E por eles se tornarem então um alerta para os egípcios, que viram no crescimento desse número um perigo para as soberanias dos faraós, decidiram então fazê-los escravos. E essa escravidão de 400 anos, talvez até um pouco mais, fez com que na coletividade eles entendessem que eles sofriam por eles serem os filhos de Israel, que eles tinham vocações por eles serem os filhos de Israel, que eles tinham um Deus, que eles eram um povo, mas naquele momento não tinham terra. Então Deus foi fazendo gradativamente, como tudo que Deus faz é por parcela, é por projeto, eu passo uma fase e eu vou para a próxima, não há pulos, não há como eu virar algumas folhas da cartilha e ir para outra lição, processos, páginas, momentos. E Deus então tem que levantar mais um homem, e colocar fé nesse homem, e dizer para esse homem: você vai lá agora, você que foi tirado das águas, Moisés era o seu nome, e você será o libertador deste coletivo que foi chamado para crer, deste coletivo que foi chamado para ser um povo, e você vai levá-los para a terra. Em outras palavras, agora eu cumprirei a minha promessa. Perceba quantos anos se passaram, só de escravidão foram 400, e a promessa então ainda ecoava. Existia um Deus, existia um povo, mas não existia uma terra. Eles não, durante o deserto, durante aqueles momentos, eles foram tirados com mão forte, eles saíram de lá. Deus usou Moisés, como a história nos diz, nos escreve, mas logo com a saída, eles decidiram que não queriam crer totalmente em Deus. Era como se Deus tivesse tirado-os de uma situação e fizesse-os morrer na praia, como diríamos. E as consequências vieram, e a primeira delas foi: olha, já que vocês não confiaram que o Deus que mandou 10 pragas, o Deus que conhece o coletivo, tem um plano para vocês vão passar mais 40 então. Mais 40 no deserto. Vocês não perceberam que eu era o Deus que tem um plano, que sou um Deus que daria uma terra, a terra prometida. Como disse o primeiro-ministro de Israel ao presidente eleito: Israel é a terra prometida, e o Brasil a terra da promessa. Anos se passaram e essa terra prometida continua na mídia. Mas os 40 anos de deserto daquela época, que
foram decretados aos israelitas veio também como uma punição, e preste atenção nisso. Vocês que no deserto preferiram não acreditar que Deus tem um plano sempre, vocês que acharam que Deus os abandonaria, vocês que me acusaram a Deus dizendo: você nos trouxe do Egito para os nossos filhos morrerem no deserto. Vocês que isso falaram irão perecer no deserto, e os seus filhos, que vocês tentaram usar de escudo para me atacar, estes entrarão na terra prometida. E esse povo que preferia então a não crença ou acreditar naquilo que gostavam, esse povo que preferia a murmuração, a falta de fé, a rebelião e a desobediência, mesmo depois de tudo que Deus fez para livrá-los do Egito. Este povo que na sua murmuração adquiriram o hábito de reclamar de tudo. Nunca estava bom, nada estava bom, sempre estava faltando alguma coisa. Se eu sou livre é porque sou livre. Se eu sou preso é porque sou preso. Se eu tenho comida é porque tenho a comida, mas gostaria de ter a outra comida. Se eu não tenho é porque não tenho. É o tempo inteiro reclamando. E gente que vive assim não consegue ver, não consegue contemplar o que Deus faz. Deus acabou de fazer, mas esse hábito sequestra a sua mente e faz você enxergar somente o que falta, somente o que não tenho. Então a vida é um ciclo daquilo que eu ainda terei, e não contempla aquilo que Deus já deu em minhas mãos. Agora, não se equivoque, porque um grande número de pessoas acha que isso é Israel, e fala até com certo orgulho: não, o povo de Israel, o povo de Israel. Gente, o povo de Israel é você, é gente, é humanidade. Gente que reclama tem em todas as nações, em todos os povos. Gente murmuradora tem em todas as nações, em todos os povos. Gente rebelde tem em todas as nações, em todos os povos. Ali é só um exemplo, é quase um arquétipo, um modelo que insere todos nós ali dentro. É característica humana. Então eu e você poderemos ser também esses murmuradores, esses destrutivos, esses reclamadores profissionais. Como também nós podemos reproduzir falta de fé, como nós podemos também ser pessoas rebeldes, nós podemos ser iguais. Então só até aqui, para você ter uma ideia, com essas informações a gente já consegue traçar um perfil vocacional para compreender os desafios desta primeira comunidade de pessoas que, número 1, e aqui você precisa anotar, foram chamadas para, número 1, viverem juntos. Número 2, para crerem no mesmo Deus. A terra tinha vários deuses naquele momento. O paganismo já era uma vertente possível, acessível, mas eles foram chamados para crerem no mesmo Deus. Era a repetição do ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único, não há outro, é vocês com eles. E terceiro, confiando e obedecendo a sua palavra. Revisando, viverem juntos, crendo num só Deus e confiando e obedecendo a sua palavra. Mas aqui vem um outro questionamento que você precisa entender. Que palavra? Essa palavra foi escrita a partir de Moisés. Moisés veio depois de toda a formação patriarcal, depois do povo que foi para o Egito, depois dos 400 anos. Que palavra é essa? E aqui era mais um desafio, porque a palavra aqui era inicialmente a oralidade, aquilo que era transmitido de boca a boca, e que Moisés escreve, e que Moisés coloca no papel. E aí começa a se ter esse grupo de rolos, de pergaminhos, que vai guiar, mas até aqui então é mais fala do que escrita. Lá no deserto, vivendo então as muitas histórias descritas nos 5 primeiros livros da Bíblia, nesse povo que tem esses dramas, que tem esses conflitos, que tem esses comportamentos, que tem essa vocação que eu disse de viver junto, crer no mesmo Deus e confiar e obedecer a sua palavra, nesse contexto nasce o primeiro local de adoração coletiva. E este primeiro local de adoração coletiva foi colocada no centro do acampamento do povo. Por que acampamento? Porque era assim que eles viveram no deserto, em tendas. E lá, Deus dá o chamado.
Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas. Deus então determina que precisa de um local de adoração, de espiritualidade no meio do povo, e o como deveria ser feito. Isso deveria ser feito, preste atenção, que interessante. O primeiro ato, o primeiro local de adoração coletiva é a doação financeira. Deus olha para o povo e diz o seguinte: Moisés, fala para o povo que me tragam uma oferta, que recebam a de todo aquele, olha que item fantástico, todo aquele cujo coração o compelir a dar. Que ninguém dê forçado, que ninguém dê por medo, mas que entendam a necessidade. Por entenderem a necessidade, vão fazer isso de maneira voluntária. O trecho, se você ler mais tarde, vai nos confirmar que o povo foi tão tocado e de maneira tão generosa dela, que Moisés teve que fazer aquilo que aconteceu uma só vez na história, que é: parem de dar, já tem suficiente. Depois de Moisés nós dizemos que nós vivemos o contrário. Agora nunca é o bastante. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Porque ou eu me justifico dizendo que todo pastor é ladrão, por isso não dou, ou porque simplesmente eu não quero obedecer a isso. Não há outras formas, outras possibilidades. E aí lá eles escutam, e então o objetivo era: eu recebo, eu pego esse dar da congregação e um santuário será feito. Anote, santuário significa um lugar santo, um lugar consagrado. Consagrado para Deus habitar no meio deles, é o que diz Êxodo capítulo 25. Façam tudo o que eu lhe mostrar. Em outras palavras, Deus disse: esse primeiro local de adoração, eu irei dar todas as coordenadas, eu irei dar todos os ângulos. Por quê? Porque senão vocês vão reproduzir aquilo que vocês construíram no Egito por todos os 400 anos. Se eu deixar na mão de vocês da arquitetura aos deuses, as divindades, as reproduções de deuses em formas de estátua, tudo isso vocês farão, porque vocês já têm dentro do consciente coletivo, depois de 400 anos de história vivendo lá. Eu que vou mostrar tudo, eu que vou dar o modelo. E aqui é quando aparece pela primeira vez a palavra na Bíblia do tabernáculo, que significa habitação. E neste caso, a habitação, obviamente, do sagrado no meio do profano, do sagrado no meio do povo que não tinha ainda todo o entendimento da sua vocação de santidade, mas que a partir do coração pulsante, que era o tabernáculo no meio do povo, que este pulso pudesse jorrar santidade a todas as tendas, a todas as tribos, e assim eles serem então um povo. Nele, no tabernáculo, então, nesse primeiro local de adoração coletiva, há algumas coisas para serem feitas diariamente. Primeiro, sacrificar regularmente. Você vai oferecer um sacrifício de manhã, você vai oferecer um sacrifício ao entardecer. Que esse sacrifício não pare, que esse manhã e noite não acabe. Anote isso e guarde isso no coração. Esse começa o dia assim, termina o dia assado, e os dois momentos na presença de Deus. Nesse local eu falarei, eu encontrarei com vocês. Ali Deus prometeu se encontrar com os israelitas, e aquele lugar seria consagrado para a glória de Deus. Está tudo isso em Êxodo 29, a sua lição de casa. Ali terão também um grupo de pessoas, ali terão também esses sacerdotes, que o primeiro a ser consagrado foi Arão, irmão de Moisés. Ele e os seus filhos, eles ali serviriam como ministradores. E Deus, uma vez mais: e eu habitarei no meio dos israelitas, eu serei o seu Deus, eles saberão que eu sou Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Em outras palavras, tudo aquilo que eu tenho feito na história é para provocar que um povo ande com seu Deus, e que esse Deus, no meio do povo, transforme esse povo em gente santa. É interessante também notar que enquanto Deus dava todas essas instruções que eu acabei de lhe dizer para Moisés, o povo fazia e tinha uma outra agenda. Enquanto Deus falava tudo isso para ele: Moisés, olha que projeto lindo, agora que eu os tirei, agora que eu salvei, agora que eu os livrei, vai anotando, Moisés, é isso que você vai fazer. O povo estava lá embaixo, fazendo um bezerro de ouro e se jogando a farra, como diz a nova versão internacional. O tabernáculo, então, primeiro modelo de estrutura, primeiro local de adoração coletiva, veio como
resposta de Deus para que santidade, obediência, unidade fossem exercitadas. E assim o povo pudesse viverem juntos, pudessem crer no mesmo Deus, pudessem confiar e pudessem obedecer a palavra de Deus, seja oral, seja escrita. E à medida que foi escrita, mais escrita do que oral. Porque tudo que os profetas mais tarde falavam era repetir o que Deus já tinha falado. Servido por esses, como disse, sacerdotes separados, esses sacrificavam, esses ensinavam, esses eram modelos a serem seguidos, esses carregavam nos seus ombros, carregavam no seu peito, lembretes da sua função física, que ia por pressão nos seus ombros, e que ia por pressão no seu coração. Sacerdotes andavam então com metade dos nomes das suas ovelhas aqui, metade aqui, e no coração o nome das 12 tribos. É por isso que posteriormente você vai ouvir Paulo dizendo: eu tenho uma pressão e uma pressão interior, e essa pressão interior é a minha preocupação com a igreja. Esses sacerdotes, eles então entendiam o seu sacrifício físico, o seu sacrifício emocional, o que sempre será o mesmo. Desses sacerdotes, onde nós temos então, como disse o primeiro líder geral, Arão e os seus filhos, nós temos um modelo. E Êxodo 40 diz: um sacerdócio perpétuo, geração após geração. É desse modelo que então você entende que quando nós vemos depois no Novo Testamento igrejas com pastores, com líderes, esses líderes eram separados, consagrados. É desse modelo que quando você que já viu e você que ainda não viu um pastor sendo consagrado, é que vem ali o óleo sendo colocado sobre a sua testa. O que lembra a alegria de um povo que vive em comunhão, que é bom e agradável quando eles se assentam juntos para viver. É como o óleo que desce pela barba de Arão, o óleo sacerdotal, o óleo da unção, o óleo que consagra, o óleo que separa um povo para cuidar, um homem para cuidar do povo, para esse povo viver em união. Então tudo tem um porquê. A lógica então que você está hoje, a lógica que deve mover uma igreja, que deve fazer uma igreja viver, vem tudo dessas raízes. Quando o tabernáculo foi completado, é lindo o que diz Êxodo 40. Uma nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Aqui começa o drama da diferenciação entre o que Deus fazia inicialmente por esse povo no seu início, e o que Deus vai chamar eu e você na continuidade deste primeiro modelo. No primeiro modelo de local de adoração coletiva, fisicamente era como se você parasse aqui na porta da igreja e olhasse para o teto, para cima, e visse sempre uma nuvem lá de mim durante o dia, e durante a noite um fogo. Imagine isso por um segundo. Imagine se em cada habitação de Deus na terra tivesse sempre uma nuvem específica, mas, e à noite fogo. E Deus retirou isso, e isso acabou. E Ele olhou para mim e para você e falou assim: agora então, já que vocês entenderam, depois de muito tempo, nós vamos revisitar esse ponto mais tarde, mas é só para você entender. A luz será você, o fogo será meu na sua vida. A direção, que é o que também essa nuvem simbolizava, a nuvem movia, o povo tinha que desmontar o tabernáculo e mover. Vai ser o meu Espírito que vai soprar e vai levá-lo aonde eu quero. O que traz a responsabilidade inicial de entender que Deus começa com agentes físicos da natureza, da nuvem, do fogo, componentes mostrando: eu sou o Criador, esse projeto é meu, e termina dizendo: seja você agora cheio do Espírito, seja você a luz, seja você a diferença. Aí o negócio é mais embaixo. E você, indivíduo,
muito além do local, muito além da estrutura, muito além daquilo que nós costumamos ouvir e que eu fico chocado ainda. Eu não consigo me apaziguar, mesmo depois de 46 anos dentro de uma igreja, que é, mas a igreja, é você, meu. Que igreja? Você está se referindo ao prédio da igreja? Aí você pode se referir ao prédio da igreja. O prédio da igreja, falta arrumar a galeria. Pô, que coisa feia. É o prédio da igreja. Agora, nem esse cuidado de consciência existe, porque não há compreensão clara dos fatos. Então, quando alguém diz algo contra a igreja, está dizendo contra seres humanos, que foram chamados, vocacionados, lavados pelo sangue do Cordeiro, para que estes carregassem a luz, o fogo, e fossem esses emissários de boas notícias. Porque não aconteceu na história, depois da destruição do tabernáculo do templo, nenhum outro lugar onde tinha uma nuvem em cima e fogo durante a noite. O fogo estava dentro das pessoas, depois de Pentecostes. As raízes da fé, as raízes da comunidade de gente, eu e você, que fomos chamados para vivermos juntos. Quem é igreja vive em comunidade. Eu tenho Deus na minha fé. Está errado. O escritor dos Hebreus deixa isso com muita clareza. Não faça, não deixe de se congregar. É fato bíblico. É vida de fé, é vida de comunhão, é vida de acrescentar um ao outro. Vivamos juntos, segundo creiamos no mesmo Deus, com a mesma cartilha, com a mesma palavra, com a mesma lucidez. Em nome de Jesus, eu te dou um outro encorajamento para 2019. Antes de ficar lendo textos, artigos de gente que nada saiba da Bíblia, primeiro comece lendo a palavra. Antes de ficar lendo sem ver a fonte, o pior é que repassa ainda, né? Você tem que falar, meu pai do céu, não acredito em um negócio desse. Entendam o que o Deus da palavra diz. Entendam o que Ele fala. Confiemos e obedeçamos a Ele o tempo inteiro. Essas raízes dessa comunidade nos ensina, nos fala sobre a vocação de um povo que foi marcado pelo sofrimento, libertos da escravidão, chamados para olhar a vida com outros olhos, os olhos da fé. Pois os olhos da fé é o que nos dá condições para sermos mais justos. E o justo vive pela fidelidade naquilo que ele crê. Nos ensina sobre a vocação de um povo, as raízes da fé dessa comunidade de gente, que vai sempre haver murmuração, reclamação, rebelião, e assim contaminar mais gente. Não tem como ficar livre disso. Como eu queria ficar livre disso. Desde que o profeta Samuel falou para Saul, meu amigo, rebeldia é igual pecado de feitiçaria, porque ela contamina. E arrogância, guarde isso no coração, arrogância é como um mal de idolatria. É por isso que na igreja tem um monte de feiticeiros e arrogantes e idólatras, porque não entenderam o que a gente faz, tem reações e reações, e o nosso chamado é de vivermos juntos. Eu quero te contaminar para o bem, eu quero crer no mesmo Deus que você e me curvar diante dele com você. Eu quero confiar em Deus diante das minhas lutas, e quando souber das suas lutas, a minha solidariedade e amor, puder me aproximar a você para chorar junto às suas dores e você as minhas, e todos obedecendo a palavra.
A resposta de Deus diante disso, e aqui concluo, foi: o tabernáculo no deserto, um local de adoração coletiva, no meio do acampamento, um local de perdão dos pecados, onde sacrifícios, holocaustos, em outras palavras, é ativo. Por isso que quando você perceber a sua passividade no culto, dê um beliscão em você mesmo e fale: meu, acorda. Porque desde o primeiro modelo, a adoração é proativa, ela não é passiva, ela não é sonolenta. Ela é de uma mente que está oferecendo um culto racional a Deus, sabendo o que está fazendo, se olhando como se olhasse a um espelho, imaginando-se diante do Altíssimo e dando a Ele o louvor, a honra e a glória, e não mantendo uma pose dominical. A resposta de Deus foi um local onde sacerdotes liderassem a espiritualidade do povo. Por isso que bendito seja Deus pela sua vida, Verte, começou adorando por nós, que só a graça de Deus para nos sustentar. A resposta de Deus foi um local onde a glória de Deus pudesse ser vista em seguida, mas não mais no prédio, não mais na nuvem, mas na sua vida, porque você e eu somos a igreja dele. A resposta de Deus foi um local de encontro e fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse também na nossa mente. Grande Deus, muito obrigado por esse primeiro domingo. Obrigado pela liberdade religiosa que vivemos aqui no Brasil, Senhor. É muito duro, Senhor, pensar que muitos renovaram o ano a força para continuarem sendo igrejas perseguidas ao redor do globo. Eu oro especificamente, Senhor, pelos nossos irmãos lá na Coreia do Norte, Senhor. Intervenha naquela política maligna, Senhor, e dê liberdade religiosa para que um dia a igreja de Cristo lá possa viver não escondida, mas com portas abertas. Olha para o teu povo que lá sofre. Olha para o teu povo que lá chora. Olhe para o teu povo lá preso nas prisões. Olhe para aqueles que nesse ano reafirmaram o seu compromisso de continuarem a ser igreja, mesmo escondido. E quanto a nós, ajuda-nos a honrar a liberdade que temos para aprender, para estudar, para escrever, para sermos ativos, para deixarmos o teu Espírito nos transformar, para vivermos em comunidade, para termos um lugar onde nós podemos nos sentar juntos, aprender juntos, nos amar, crescer. Oh Deus, ajuda-nos a honrar tudo isso, Senhor. Coloca em nós uma nova consciência, Senhor. Coloca em nós uma consciência de gratidão, de trabalho e de esforço em 2019, para que tudo isso honre a liberdade e tudo que o Senhor tem nos dado. Levanta-nos com o teu poder este ano, Senhor, para ver situações que ainda não foram concluídas nesses 76 anos terminadas. Ajude-nos, Senhor, a viver uma outra dimensão de amor, de devoção, de fé, onde a igreja não é o outro, onde a igreja sou eu, a começar em mim, a começar em cada um dos seus filhos. Que sejamos esses elementos de restauração, de motivação, de santidade. Porque o Senhor no meio do seu povo, é isso que acontece. É gente que quer chegar mais perto do sagrado. Remova de nós toda murmuração da carne. Remova de nós toda reclamação viciada. Reclame de nós toda carne, Senhor, que quer se levantar com o velho homem. E ajude-nos a caminhar rumo ao teu Espírito e a condução dele somente. Para que sejamos uma igreja hoje que se pareça com o projeto do Eterno e não com um projeto de gente. Que se pareça com aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu desejaria. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, fale os nossos corações, que todo esse material possa mexer com a gente, Senhor. E que nesse bimestre sejamos transformados pela Tua Palavra, que é lâmpada, que é luz. E que sejamos, Senhor, uma igreja renovada pelo Teu Espírito, renovada pelo Teu poder, responsável
pela liberdade que o Senhor tem nos dado. Que assim seja, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Vamos nos abraçar.